Olá, continuamos as entrevistas aqui na casa do Grupo Sinos, na Expo Inter. E o nosso entrevistado agora é o Miguel Schmitz, Miguel Henrique Schmitz, né? Perfeito. Que é uma pessoa muito conhecida na cidade, mas a gente vai detalhar um pouco da história, né, Miguel? Então, bem-vindo primeiramente ao nosso programa. Olha, inicialmente também a alegria de poder cumprimentar a Joelma e de dizer que é uma satisfação e uma honra poder participar desse teu programa, Líderes Empreendedores. Estamos aqui em plena Expo Inter, na nossa casa do Grupo Sinos, que queremos neste momento também passe a ser a casa da Fevale, enquanto estamos aqui em plena realização de Expo Inter. Uma Expo Inter que se marca pela grandeza, uma Expo Inter que já se marca por quebra de recordes. Hoje a governadora Ieda Crucius, ao anunciar o edital da ERS 010, Rodovia do Progresso, referia que no dia de ontem, a Expo Inter, em termos de comercialização de animais, já havia batido o recorde em relação ao ano anterior, já ultrapassando os 10 milhões de comercialização, que é fantástico. Mas, falar um pouco de trajetória, né? Eu vou ter que voltar lá aos idos de 1952. Pouca gente sabe que, quem sabe, eu deveria ter iniciado a minha atividade profissional como radialista. Eu estive na iminência de ingressar, na época, na Rádio Progresso. E aí, na época, o Arnaldo Balvê, que era o proprietário da rede de emissoras, me encaminhou Milton Guimarães, que era o gerente da rádio em Novo Hamburgo. Lamentavelmente, quando chegou a hora do bem bom, quanto isso vai me render, não foi possível, porque naquela época eu tinha o meu pai acidentado e nós éramos de 5 irmãos e ainda tinha a nossa avó residindo com a gente e eu tive que buscar uma melhor oferta. E aí fui trabalhar na funilaria de Guilherme Grentz, onde meu pai trabalhava, era funileiro, atuava ali. E esse foi o meu início. Posteriormente, eu fui contratado para a Previdência Social, então o IAPI, e em 1953 eu fui auxiliar de escritório do conjunto habitacional que existe ali na parte fronteira do nosso hospital municipal. Posteriormente, eu fiz um concurso, realizei um concurso público, passei como tesoureiro do IAPI, assumi em Guaporé, fiquei 2 anos e meio lá, até abrir vaga em Novo Hamburgo e regressei à nossa cidade de Novo Hamburgo. Cheguei a ser agente adjunto do IAPI, até o momento em que me chamaram para concorrer à prefeitura. Relutei muito, não era propósito, nem pretendia isso, em momento e tempo algum, mas chegou um instante em que não foi mais possível resistir, e aí com a Yester decidimos que, como a campanha seria muito curta, haveriam apenas mais 45 dias até a chegada das eleições, e então decidimos levar o nosso nome à apreciação do eleitorado de Novo Hamburgo. Qual era a ideia? Era dizer à comunidade: olha, eu me dispus, se não eleito, pelo menos eu contribuí para o processo democrático. E acabamos sendo eleitos, com 45 dias apenas de campanha eleitoral. Acredito que tenhamos realizado um bom trabalho ao seu tempo para a cidade de Novo Hamburgo. De que período, Miguel, para situar quem nos assiste? Isto foi de 31 de janeiro de 1973 a 31 de janeiro de 1977. Hoje as posses, elas ocorrem no dia 1º de janeiro. E é um processo muito salutar, porque quem assume pega o orçamento inteiro e não já um orçamento iniciado, trabalhado, né? Então leva uma grande vantagem nesse sentido, de ter uma plena execução orçamentária, né? Após ter sido prefeito,
eu presidi a Fundação Gaúcha do Trabalho. Entre tantas outras coisas, realizamos um trabalho voltado à qualificação profissional. Instituímos a carteira do artesão. Eu tive a honra de poder assinar a carteira número 1 de artesão. Hoje já passam de 10 mil carteiras ou artesãos no estado registrados, cadastrados na Fundação Gaúcha do Trabalho. Posteriormente, eu tive também uma atuação por um período de 6 anos numa fundação da Prefeitura de Porto Alegre, Fundação de Educação Social e Comunitária. Tive a oportunidade de atuar na época com 2 prefeitos. O prefeito Guilherme Socias Vilela, por um período de 3 anos, e posteriormente com o prefeito João Antônio Dibo, igualmente por um período de 3 anos. Ao deixar a Fundação de Educação Social e Comunitária, fui convidado e passei a ser um dos diretores da Metroplan, Fundação Metropolitana de Planejamento. Posteriormente, eu regressei à minha atividade na Previdência Social, onde, ao regressar, assumi como auditor fiscal da Previdência Social, até o momento em que me aposentei. Quando eu estava prestes a me aposentar, Mário Guzmão me chamou. Diz: olha, Miguel, eu soube que tu estás encaminhando a tua aposentadoria, isso tem procedência? Eu digo: tem. Eu realmente dei entrada na documentação. Tu já tens alguma coisa em vista? Pretendes fazer alguma coisa posteriormente? Eu digo: olha, evidente que eu não vou ficar parado, então vens para cá. E aí assumi, na época, como diretor controlador. Assumi a controladoria do Grupo Editorial Sinos. Posteriormente, criaram a diretoria de circulação, onde eu permaneci por cerca de 12 anos nessa diretoria, não é? E lembro muito bem que, à época, o jornal NH tinha uma circulação um tanto restrita, não eram tantas as cidades de abrangência. Então ampliamos a atuação do jornal NH até chegar a 48 cidades, que é a atuação do jornal NH hoje, e de uma circulação à época de cerca de 16 mil exemplares, chegamos a levar a circulação, em termos de assinaturas, a 43 mil assinantes. E posteriormente, aceitando um convite que me formularam, passei a exercer o cargo de diretor de Relações com a Comunidade, onde me encontro hoje, trabalhando, buscando atender às expectativas da empresa. E sobre exatamente esse cargo, né, que se refere, porque eu acho que ele se aproxima muito do teu perfil, né, uma pessoa próxima à comunidade, com muitos acessos e muitas facilidades às entidades, enfim. Então, qual é o papel hoje do Miguel, né, nesse novo desafio? Olha, é exatamente o de buscar integrar as diversas comunidades de atuação do Jornal NH, em especial, ao convívio e ao desenvolvimento desses municípios em todas as suas expectativas. E como é uma tradição do Grupo Sinos, através de seus veículos, quer seja o Jornal NH, Jornal VS, Diário de Canoas, ABC Domingo, é estar próximo das comunidades com as quais atuamos. Tantas vezes tomando iniciativas, outras tantas apoiando iniciativas que brotam, surgem das aspirações das mais diferentes comunidades. E é sem conta o número de ações que a gente busca apoiar, incentivar, desde as mais simples, muitas vezes, obras de assistência social, até as grandes causas, como hoje foi um dia consagrador ao Mário Guzmão, a mim também, igualmente, com a governadora assinando os atos que darão a possibilidade de termos, num futuro muito próximo, se Deus quiser, e como início de obras,